Olá, meu nome é Daniela e eu tenho gravado aí uma série de vídeos falando um pouquinho da minha rotina, falando um pouquinho sobre as minhas viagens. Eu sou doutora em biologia celular, aqui estou agora em Portugal, na Europa, fazendo um pós-doc, e nos intervalos tenho viajado, que é um grande interesse meu, né? Eu tenho feito aí uma viagem ao redor do mundo, em vários países. E eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, né? A minha curiosidade vai não só em ver lugares lindos, feitos pela natureza e mesmo pelo homem, mas também curiosa por ver como é que as pessoas se organizam, qual é a maneira que as pessoas conseguem, como que as pessoas conseguem resolver os seus problemas, como que as pessoas, o que que elas passam, o que que elas querem, o que que elas sentem, quais são as suas dificuldades. Então esse tempo ele tem sido extremamente útil para mim nesse sentido, né? A minha última viagem foi à China, um país realmente fascinante, de muitos contrastes, de muitas histórias, e é um pouquinho disso que eu vou contar para vocês hoje. Como professora, né, também de embriologia, uma das coisas que era comum abordar nas minhas aulas era a maneira como os chineses, né, criaram uma forma de eliminar literalmente pessoas através da necessidade que tinham de escolher entre meninos e meninas, porque na China é permitido apenas um único filho. Essa criança única, ela passa a ser então, né, a única filha, a única neta e a sucessão então familiar. Durante muitos anos a China, né, e os casais optavam por ter filhos. E as filhas, né, as crianças que eram concebidas do sexo feminino eram comumente abortadas. O aborto na China é permitido em qualquer altura, ou mesmo abandonadas. E isso sempre chocou muito, né, todo mundo e a população científica, médica, enfim. Então, para mim era muito importante estar ali e perceber o impacto, né, que essas escolhas tinham feito na vida das pessoas, né? Viver numa sociedade de filhos únicos, numa sociedade que hoje tem 3 homens para cada mulher. Então vocês podem imaginar, né, o desequilíbrio e as novas interações e problemas que tudo isso foi gerando, né? E é disso que eu quero falar um pouco hoje. Eu tive a oportunidade de conversar, né, com os intérpretes, né, em espanhol e saber um pouquinho mais a respeito disso. E era unânime, eu percebi, né, em várias pessoas com quem eu pude conversar, a frustração e a exaustão mesmo em estar numa estrutura familiar em que elas eram os únicos, né, as únicas ou únicos filhos, únicos netos, né, não há primos, e o quanto era pesado para eles terem que cuidar dessa sucessão familiar, né? Então tinham que cuidar dos pais, dos avós e muitas vezes de bisavós. A longevidade é muito grande também na China. E imagina, um casal então que se casa, ele tem a responsabilidade duplicada para os dois lados, né? Então são os pais, os sogros, os avós do marido, os avós próprios, os bisavós, e o quanto que isso era exaustivo para essas pessoas, né? E o quanto que a vida delas como um todo sempre foi uma vida de grandes esforços. Imagine que numa cidade como Beijing, de 40 milhões de habitantes, imaginem o que é, né, você concorrer por vagas nas escolas, por exemplo. As melhores escolas são muito disputadas, então as crianças, ainda muito pequenas, fazem várias provas, prova de arte, prova de línguas, prova de matemática, para poder ter acesso a essas grandes escolas. Então os pais muito preocupados, né, com o futuro, não só do filho, mas de toda a linhagem familiar, desde muito cedo apostam tudo nessas crianças. E quando eu falo tudo, é tudo mesmo, desde a alimentação, que eles são muito criteriosos, eles têm muito medo, né? Os alimentos são um problema ainda para a China, imagina alimentar esse número absurdo de pessoas, né? Então eles têm muito medo de alimentos que não sejam os melhores. Inclusive citaram lá a soja do Brasil, né, que vem importada do Brasil, e falaram que a soja ela está fazendo com que as crianças tenham pelos, coisa que não é comum na China, e eles acreditam que seja porque a soja é transgênica. Então eles não confiam muito nos alimentos que são dados em geral para a população. Então eles optam por comprar tudo importado. Então eles apostam tudo naquele filho, né? Não só a questão financeira, mas as esperanças, as expectativas de um futuro melhor para a família.
Então o peso que essas crianças vivem é muito grande, desde muito pequenas elas são muito cobradas, né, principalmente para os estudos. Eu lembro que alguns anos atrás o mundo se surpreendeu, eu até usei essa foto, né, mostrei essa foto em sala de aula, era a foto de estudantes que se preparavam para o vestibular, numa verdadeira maratona, né, porque lá também as universidades elas não são públicas, elas são todas pagas. A única universidade que é pública são as universidades que formam professores, e também as universidades ligadas, né, às organizações militares. E de acordo com a nota que você tira no vestibular, você tem acesso aos determinados cursos. Então não é você que opta pelo curso que vai fazer, e sim a nota que você tira que te dá a oportunidade ou não de escolha. Então imaginem a pressão de tudo isso, né? Então essa foto mostrava uma sala de aula com jovens estudando de uma maneira continuada, e todos eles estavam conectados a um soro fisiológico com glicose, tinha um tripé atrás da carteira que eles estudavam, e eles ficavam ali estudando de uma maneira contínua para não ter que parar para se alimentar. Então eles recebiam glicose ali para poder ter energia suficiente para se manter ali por horas seguidas. Então essa realidade é realmente verdadeira. Existem jovens, né, eu tive acesso, todas as pessoas com quem eu conversei eram jovens de 30 anos, cerca de 30 anos, pessoas muito capazes, muito competentes, que tiveram que realmente se dedicar muito aos estudos para poder ter o seu espaço, né? E o que disseram foi isso, não só o peso, né, de ter que manter ali essa estrutura familiar, a questão da concorrência, e também a questão das mudanças que hoje estão acontecendo na China. Então, durante muito tempo, os homens eram escolhidos, né, como únicos filhos, e hoje está mudando. Hoje são as mulheres que têm sido preferidas entre os casais. Por quê? Porque as mulheres são mais cuidadosas, as mulheres elas vão ficar, né, mais disponíveis para a família. Enquanto eles escolhiam os filhos homens, quem tinha esse cuidado era geralmente a nora. Então, acreditava-se que a nora ia cuidar muito mais da família própria do que da família do marido. Então, esse carinho, essa atenção, esse cuidado que é tão típico da mulher tem feito hoje as mulheres serem mais aceitas, né, a nível de escolhas. Então, hoje os homens é que são muitas vezes abortados em detrimento às mulheres. Além disso, eles dizem que as mulheres elas têm conseguido alcançar, né, um nível acadêmico maior, elas têm uma determinação maior. Então isso também tem sido aí um motivo pelo qual as mulheres estão sendo mais aceitas dentro das famílias. E é impressionante se a gente pensar sobre isso, né? As mulheres têm tido aí uma grande mudança, né? Uma grande entrada na sociedade, isso em todos os lugares. E na China não está sendo diferente, então isso acaba moldando um pouquinho da própria seleção, que não é natural, né? Porque tem interferência aí humana, mas as suas características, de uma certa forma, têm redimensionado toda essa estrutura familiar. Porém, ainda é comum, né, como em outras sociedades, que a mulher seja cobrada em se casar, em ter filho, não é nem filhos, é filho, né, para dar continuidade aí à estrutura familiar. E dentro disso, eu ouvi uma história que eu quero compartilhar, eu achei muito engraçada, de uma dessas jovens que estava me contando, né, primeiro quando eu falei, nossa, aqui tem 3 homens para cada mulher, né, no restante do mundo cada vez mais fala-se o contrário. E aí ela brincou e falou, não adianta nada, né, tem muita quantidade, mas pouquíssima qualidade. Os homens, principalmente orientais, isso tem sido uma frequência, né, de se escutar isso não só na China, mas também no Japão. Cada vez menos, apesar deles serem maioria, eles conseguem encontrar, né, mulheres que estejam dispostas a conviver com eles, né, a manter ali uma estrutura de relacionamento que é uma estrutura que já vem de algumas gerações. Então, na China não é diferente, muitas dessas mulheres que têm conseguido encontrar um lugar no mercado de trabalho, conseguem ter a sua vida, têm optado cada vez mais por não se casar e não ter filhos. Essa tem sido a decisão, inclusive, de muitos casais, né, de não ter mais filhos. Pelo custo de vida, pela competitividade, né, a mulher sair para uma licença maternidade, por exemplo, ela não tem como retornar ao mercado de trabalho.
Então, muitas pessoas hoje optam por não ter filhos, casais, e muitas mulheres optam por nem mais casar. Mas ainda há ali aquele conflito entre gerações. Então, duas histórias que eu achei bem interessantes, que refletem um pouco isso, foi, primeiro, uma em que uma jovem precisava, né, mostrar à família que finalmente tinha encontrado um noivo, e ela tinha que participar de uma festa familiar no interior, e ela recorreu então a uma agência de aluguel de noivos. Então ela foi com a amiga e lá explicaram para ela como é que funcionava, que o aluguel ele tinha uma série de quesitos, se teria que viajar ou não, se teria que dar a mão ou não, se teria que dar um beijo na frente da família ou não. Cada item desse era tabelado, tinha um determinado preço. E além de tudo, uma outra coisa que determinava o preço do aluguel era a aparência física do noivo. Então ele disse, olha, existem 3 categorias, os bonitos, os feios e os feíssimos. Qual você deseja? E aí ela olhou para a amiga e falou, não existe chinês bonito, portanto me dá logo o feíssimo da promoção, é esse que eu vou levar. E dessa maneira ela firmou lá o contrato, né, com o tal noivo de aluguel, viajou para a casa da família, apresentou como noivo, conseguiu ali convencer a todos e todos ficaram muito felizes que afinal de contas ela tinha criado juízo e que a família estava salva a partir daí. Terminada a festa, terminado o tempo, uma semana depois, a mãe, que não era boba, que estava desconfiada, foi até a casa da filha, né, na cidade onde ela morava, e conseguiu descobrir que tudo não passava de uma farsa. Ficou extremamente decepcionada, a família toda rompeu relações com a jovem, e enfim, né, mostra-se aí um problema que ainda existe, né, e caracteriza aí um pouquinho dessa dificuldade ainda de se romper esses laços, né, tradicionais. Então isso é muito comum na China. E outra história dentro dessa também que eu achei muito curiosa é que os pais muito preocupados, né, com essas ligações afetivas dos filhos, lá se aposenta muito cedo, as mulheres se aposentam com 50 anos e os homens com 55, eles têm uma tradição de convivência em grandes parques, onde eles passam o dia, né? A solidão dos idosos lá é muito comum, porque imagina, como eles só têm um filho, né? Geralmente um ou nenhum neto, essa frequência familiar, né? Ela é muito menor, eles não têm irmãos, né? Então imagine como é que é um mundo de filhos únicos, né? É um mundo completamente diferente. Então, uma outra possibilidade que eles criaram é os pais, preocupados então, né, com os futuros laços matrimoniais dos filhos, vão para esses parques, levando guarda-chuvas, sombrinhas, né? E aí eles colam uma folha de papel nessas sombrinhas com um anúncio, como se fosse um anúncio do filho, dizendo a profissão, a idade, e abrem essa sombrinha e ela fica ali junto com várias outras sombrinhas de outros pais. E aí eles vão percorrendo e lendo os anúncios e passam a negociar então um possível encontro entre os filhos. Então dessa maneira eles acreditam estar contribuindo aí para que novos casamentos e que a perpetuação da família se estabeleça. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa história e até a próxima.